Estamos fazendo esse vídeo solicitado pela professora Gisele a respeito do tema As políticas sociais no contexto do capitalismo financiarizado. E aí, temos em nossa equipe 3 discentes, a Caroline, o Glauco e eu, Shirley. E aí eu vou começar conversando com vocês a respeito da análise da autora Renata Cardoso, o meu tópico foi as políticas sociais no contexto da financiarização. Destaca-se no texto de Renata Cardoso que a relação entre economia política e política social provoca a valorização do capital financeiro. E por meio da monetarização e financiarização das políticas sociais. O processo de repasse de recursos, tanto aos beneficiários quanto aos prestadores de serviços diretamente pelo Estado, é o que entende-se por monetarização. Já a financiarização é o fato desses recursos servirem à remuneração do capital portador de juros. São operados por bancos financeiros. O Estado paga ao capital através da bancarização. Os beneficiários, ao utilizar os serviços bancários como saques, extratos, acesso a microcréditos, eles são taxados por esse tipo de serviços, remunerando assim o capital bancário e mantendo a elite rentista. Ambos resultam da transferência de valores direto ao capital financeiro, disponibilizando fundo público no processo de valorização do capital. Para Marx, o Estado apoia o processo de reprodução ampliada do capital, submetendo os direitos dos trabalhadores. Já para Paulo Neto, entre parênteses 2009, e Elaine Berg, 2012, analisa como o Estado mobiliza seus recursos oferecendo estrutura ao capital, sendo seu maior credor. A respeito de Neto, Renata Cardoso transcreve que o mesmo caracteriza as funcionalidades do Estado como direta e indireta. Diretas, o Estado atua como empresário nos setores não rentáveis, garantidor direto dos lucros do capital. Nas funções indiretas, através de planos e projetos de médio e longo prazo, atuando como instrumento de organização da economia. Para Berg, depois de valorizado pelo trabalho e tornado mercadoria, o capital precisa transformar-se em dinheiro para retornar ao capital produtivo, mantendo o processo de produção, rotação do capital, o crédito e a financiarização tornam-se elementos centrais. Em continuidade, agora eu vou falar sobre o tópico 1.1 do livro de Renata Cardoso, sobre as gestões federais petistas diante da financiarização e monetarização das políticas sociais. De início, Renata Cardoso traz como as conquistas constitucionais posteriores construíram um novo caráter para a assistência social, devido a um longo processo de luta e mobilização da classe trabalhadora. Ela cita como a Constituição Federal possibilitou que acontecessem mudanças na assistência social. Uma delas foi em 1990, com a criação da Lei Orgânica da Assistência Social, o LOAS. A Constituição reconheceu a assistência social como política social da Seguridade Social, como também rompe com as práticas tradicionais assistencialistas da época. A partir disso, é visto no texto de Cardoso que essas transformações possibilitaram avanços de políticas de transferência de renda. A transferência de renda é uma política pública importante para reduzir a desigualdade e promover a justiça social. Consiste em direcionar recursos financeiros diretamente para pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade econômica, com o objetivo de melhorar sua qualidade de vida, atendendo necessidades como alimentação, moradia, educação e cuidado de saúde. Cardoso argumenta que
Durante a era petista, aconteceu uma valorização dessas políticas sociais que tiveram impacto positivo na redução da pobreza extrema e na promoção de inclusão social, principalmente com o programa do Bolsa Família e o benefício de prestação continuada. Em relação a essas políticas de transferência de renda, a autora argumenta que não somente auxilia as famílias em situação de carência, mas também promove efeitos benéficos na economia ao estimular o consumo, diminuir a disponibilidade de renda e consolida os fundamentos econômicos de uma nação. Dentro dessa ideia, Renata analisa essa questão principalmente por meio do BIP do país, que apresentou um aumento durante a era do PT, e o Bolsa Família e o benefício continuado ajudaram a melhorar a qualidade de vida de milhões de brasileiros, estimulando o consumo e diretamente beneficiando a economia local. Além disso, durante a era petista, houve um aumento significativo na exportação de commodities. O Brasil é um dos líderes globais na produção de commodities, tais como a soja, o minério de ferro, o petróleo e carne, entre outros. Durante o governo do PT, houve um esforço para estimular e capitalizar o crescimento de demanda internacional por esse produto, visando alavancar a economia nacional. Cardoso argumenta que o crescimento nos valores de commodities no mercado internacional trouxe vantagem para a balança comercial do Brasil, já que permitiu a exportação desses produtos a preços mais elevados, resultando em receitas substanciais em moeda estrangeira. Esse cenário desempenhou um papel crucial na promoção do crescimento econômico. Esse boom de commodities aconteceu durante o governo de Lula e chegou ao fim do superciclo das commodities durante o governo de Dilma, que gerou dificuldades econômicas para o seu governo, trazendo dificuldades para a economia da época. Essa política de grande dependência à exportação dessas mercadorias foi responsável por os problemas ambientais e sociais que construíram fontes de crítica aos governos federais do PT. Cardoso também argumenta que, junto com as políticas de renda, juntamente com o aumento do salário mínimo, isso fez que o PIB brasileiro aumentasse bastante durante o período do PT. Além disso, ela diz que nesse período houve um crescimento nos investimentos públicos na área de energia, na infraestrutura urbana e social e na infraestrutura logística. Esse aumento de investimento público possibilitou um crescimento para o país pelo fato de facilitar o comércio e o trabalho, que é a base fundamental para o desenvolvimento da economia. Em resumo, o texto destaca as mudanças significativas na assistência social e na economia brasileira durante a era petista, além de falar sobre o reconhecimento da assistência social como parte da Seguridade Social, juntamente com as políticas de transferência de renda, como Bolsa Família, benefício de prestação continuada, e como eles contribuíram para reduzir a pobreza extrema e promover uma exclusão social, além de falar sobre o aumento das exportações de commodities e como isso impulsionou a economia, embora tendo trazido desafios ambientais e sociais. Como ela também traz como aconteceu esse aumento no PIB na era petista, que foi impulsionado pelas políticas de transferência de renda e os investimentos públicos em diversas áreas, como isso refletiu no crescimento econômico do país. Então, dessa forma, ela diz como o período petista demonstra uma integração complexa entre políticas sociais, economia e o desafio de equilibrar o crescimento econômico com a sustentabilidade e a justiça social, ressaltando a importância de avaliar as políticas públicas em seu impacto amplo na sociedade e na economia. Bom dia, senhoras e senhores, que fazem parte da Rádio Anarquista, uma rádio que é subversiva e escondida dos porões da ditadura de uma das universidades que se diz mais democrática do país. Nós estamos aqui escondidos. Meu nome é Glauco Marques, codinome Águia Negra. Então vamos começar falando do artigo de Evilásio Salvador, que tem como base o orçamento da Seguridade Social, chamados de SS, que é a peça-chave para a compreensão desse ajuste, desse curso no Brasil real. Eu vou ter que me conter para não entrar no mérito e perder pontos para o meu grupo por falar a verdade. Então vou me manter no que nós decidimos.
o governo vem se apropriando desses valores que deveriam ser direcionados à Seguridade Social. Lembrando, entre parênteses, que se apropriar não é furtar. Quem elegeu os 513 deputados fomos nós, indiretamente, porque é através da proporcionalidade partidária, que é algo que a maioria dos alunos discentes de serviço social não sabem. Então, continuando o nosso assunto, para outras coisas. Esse instrumento de política social, ou seja, vem continuar contribuindo, mas a gente tem nos prejudicado. Por quê? Porque o governo, independente de esquerda ou não, usa para sustentar seus discursos as verbas previdenciárias, sendo encobertos ou colocados na conta do déficit previdenciário. Daí a ideia de você já ter ouvido muitas e muitas vezes que a Previdência dá prejuízo. Os valores deviados por esses recursos da União quer dizer pela desvinculação, quando você desvincula. Como Behring, que eu preciso amaciar o ego da dona da sala para deixar a parte da professora que gosta muito, que é a parte do trabalho excedente, que transforma em lucro. Então, a gente pega os juros, a renda externa sendo apropriado pelo Estado. Estado com letra maiúscula, porque os alunos discentes não sabem a diferença de maiúsculo para minúsculo, para o desempenho de muitas funções. Assim, o Estado que não deriva daquilo que pela Constituição de 1988, fiquei muito preocupado para colocar o ano inteiro, porque a professora não admite colocar 88, porque ela chega até a gritar, a bradar na sala. De quê? De onde? Então nós colocamos direitinho para evitar perdermos ponto. Deveria estar sendo exercido em outro tópico, né? E entra com a palavra orçamento. Orçamento tem que se compreender, é a peça-chave, e só que de cunho político. Quer dizer, o orçamento não é criado para dizer o que a gente tenha, mas o orçamento ele é criado por seus membros que têm direito de alocar, senhores, alocar, quer dizer, eu posso botar esses valores aonde a prioridade, aonde o direito que me dá como parlamentar. Esses recursos, utilizando de outros instrumentos que nós adicionamos à Constituição Cidadã de 1988, direcionando seus caminhos e suas políticas. Dessa parte, o que seria o ajuste fiscal a partir de 1993, olha só, não esquecendo, 1993, com a DRU, que foi o instrumento para retirar das fontes tributárias exclusivas. E isso é muito importante, que a DRU retira aquilo que é de direito exclusivo dado pela Constituição de 88. Isso, em hipótese nenhuma, quer dizer que está havendo furto. Eles têm condições, por maioria, de poder fazer isso em sua origem e coloca a profunda emergencial para o Fundo Social, ou seja, existe uma emergência no UFS. O outro novo regime fiscal, o NRF, aprovado em 95, ele acaba inviabilizando a circulação dos recursos das políticas sociais do modo desempenhados da Constituição de 1988. Quero lembrar que nós estamos no século XXI, então 1988 é o século XX, como a professora Kerk deixa epigrafado. E a rádio anarquista não deixará de seguir os ditames da professora. Quer dizer que mais que a Constituição tenha cláusulas pétreas, vou explicar a você ouvinte, que eu sei que anárquico sabe, mas você que não convive com nossa instrução intelectual, quando a cláusula é pétrea, ela não pode ser mudada. Ela não pode ser mudada, entendeu? Não tem como tirar, nem que tenha maioria no Congresso. Então é algo altamente qualificado. Mas, e aí esse mais eu não preciso colocar como alguns professores erroneamente colocam mas, não existe isso. Mas fazer mudanças através do direcionamento. E eles conseguem de uma maneira bastante peremptória direcionar. Não é um desvio de furtar, é um desvio de finalidade, do dinheiro que deveria ser de um fundo direto. E é bom e é interessante a gente notar que o Brasil comprometeu nos últimos anos pelo menos 1/3 do orçamento, né, no alto, comprometendo do pagamento dos juros. É bem interessante a gente entender isso. Eu já estou passando de 5 minutos e eu peço desculpas
né, a nossa querida rainha que comanda todo o processo que está sendo colocado aqui, que ela me dê mais alguns segundos, porque a rádio anarquista precisa dizer que com esse título da dívida pública que nós emitimos, ele é muito importante para o capital especulativo. Porque como eu, quando era lá mais jovem, fiz isso, eu pude agora retirar um valor que lá atrás eu paguei barato pelo título da dívida pública. E agora, quando eu resgatei, é um dos títulos mais seguros que tem. A gente já está indo para o final, e aí eu estou falando lá a priori em 2004, quando acontece a primeira separação do orçamento fiscal e seguridade social. É bom lembrar que esse tipo de separação, de fato, acontece apenas de forma formal, porque existe ainda uma peça-chave que é o OSS, correspondente à expectativa de desempenhos orçamentários, sempre previsto na Constituição de 1988, que foi promulgada e que deveria ser cláusula pétrea. Deveria! O verbo aí é muito bem colocado por nós anarquistas, porque deveria não quer dizer que deve. E foi inflado por despesas que deveriam ser do orçamento fiscal e está superestimado nas receitas. O que a gente quer dizer? Superestimado. Superestimado é quando você não pode comprar um tênis da Nike que custa R$ 4.800 e você vai no terceirão e compra um tênis de R$ 37,00 escrito Nick e dá para o seu filho. Você superestimou o presente, mas está passando para ele a ideia de que é o Nike. Eu acho que deu para entender, né? Nas receitas, mas elas são relevantes demais para a constituição do trabalho da Seguridade Social. E esses valores são desviados antes de continuar. Eu quero deixar claro que quando a gente fala valores, não está dizendo que é um furto a se desviar, e sim uma nova função para aquilo que a priori deveria ser para outra. Já em 2008, os efeitos da RRU sobre as políticas da Seguridade Social continuam além dos perversos que deixam livre o poder econômico e a gestão econômica dos ministérios da Fazenda. O que acontece exatamente é que você liberou 207,7 milhões para 319 milhões. Ou seja, você acresceu em 46,96 acima da inflação. Então, assim, o social nesse mesmo período só aumentou 28,8. Quase que houve uma, Não, quase não, foi o dobro. Mais que o dobro. E essa diferença daquilo que a gente acaba compreendendo nos gráficos que o artigo mostra em 2016. A invenção dos recursos tributários sobre os impostos, ou seja, diminui a carga de impostos, você faz uma loja abrir em João Pessoa, o que acontece? As contribuições sendo as arrecadações, eu vou dando para ele o direito, como se fosse o senhor da van. Quer dizer, para abrir a loja aqui, eu vou lhe dar o terreno, você não vai precisar pagar imposto sobre circulação de mercadoria, o famoso ICMS. Então você vai tirando de valores que poderiam ser pagos pela iniciativa privada e pelo próprio governo e colocando na conta da Seguridade Social. Agora, em 2023, se aumentou para 30% e houve um agravamento, ou seja, uma drenagem. Lembra quando a mulher faz lipoaspiração? Homem, mulher, vou até falar de todos para evitar problemas com a professora. Então, homens e mulheres fazem lipoaspiração, eu estou drenando a gordura. Então, essa gordura que é drenada na lipo é exatamente essa gordura de valores que deveriam ser direcionados para outro. E a gente acaba tirando da finalidade que seria da Seguridade Social e passando para outros recursos. É como se estivesse fazendo esse dreno. É importante lembrar que o poder do Brasil está na Faria Lima. Eu sei que você não conhece porque você mora na Paraíba e nunca deu um passeio ali por São Paulo, pela principal, finalzinho de tarde. E ali tem a Faria Lima, onde todos mandam, onde tem a Fiesp. E isso tudo é um grupo de pessoas que comandam. E você vai ouvir uma elite que não vai deixar isso acontecer devido à devolução de recursos. Agora mesmo,
na hora que eu estou fazendo esse grande começo de conversa com meus amigos anarquistas, Tarcísio de Freitas, ele aboliu todas as dívidas referentes a multas aplicadas em pessoas que cometeram desvios na pandemia. É esse tipo de abono que acontece constantemente e tudo vai cair sempre na Seguridade. Anualmente tirado da Seguridade para pagamento dos juros da dívida pública, socorro ao capital e a Constituição de 88 direcionando a Seguridade Social de uma maneira que às vezes a gente consegue também com investimentos na educação. Por isso o artigo é tão necessário do orçamento da Seguridade Social pelo nobre Evilásio Salvador. Muito obrigado, anarquistas, e desculpe, peço humildemente, me ajoelho aos pés da nobre rainha, professora, que não prejudique a turma pela rádio anarquista ter aumentado, porque eu precisava falar disso tudo. Se tiver que tirar pontos, tire só de mim. Muito obrigado e adeus!